Bem-vindo ao Contracapa. Se Portugal sair do euro, à força ou de forma negociada, o que acontece aos preços, às taxas de juro, às poupanças dos portugueses? No livro A Solução Novo Escudo, o que fazer no dia seguinte à saída do euro, os professores de Economia João Ferreira do Amaral e Francisco Lassan fazem o retrato das dificuldades e das oportunidades que se abrem com a recuperação da antiga moeda. E para nos falar sobre este livro, escrito em parceria, temos connosco um dos autores, Francisco Lassan. Professor, muito obrigada, bem-vindo ao programa. Neste livro fazem uma espécie de retrato do day after de uma saída do euro. E é um retrato um pouco desolador. Inflação a disparar, taxas de juros a subir, a desvalorização das poupanças dos portugueses. Não correm o risco de, quando o leitor acabar de ler o livro, chegar à conclusão que o melhor é mesmo ficarmos como estamos, porque a alternativa é bem pior? Bem, ficarmos como estamos é a certeza de que Portugal não pode resolver os seus problemas. Nós vamos sair de 6 anos de recessão com mais de 1 milhão de desempregados e não vamos recuperar esse emprego. E durante 30 anos, faça as contas da sua idade, se me permite, e calcule que idade terá em 2045, quando os fundos europeus terminarem a tutela do orçamento português. Ou seja, são eles que decidem os cortes que nós vamos ter durante 30 anos. Isto não é possível do ponto de vista democrático. Portugal não pode ser um protetorado, Portugal é uma nação, um país soberano e democrático, mas não pode ser democrático se alguém decidir por nós ou contra nós. Portanto, a solução atual para nós, tanto para mim como para o professor João Ferreira do Amaral, é totalmente impossível, é inaceitável, é mesmo indignante que possa haver quem queira submeter Portugal a isto. Portanto, temos que procurar alternativas. É claro que há várias alternativas, mas quem apresenta alternativas tem que se obrigar à honestidade de as quantificar, dizer quanto valem, como se pagam e como resultam e que dificuldades é que existem para saber se as podemos resolver. Portanto, neste período de transição, conforme descrevem aqui, seriam tempos também muito difíceis. Bom, tempos difíceis nós estamos a viver, não é? É claro que a transição é difícil. Sim. O que nós dizemos... Quais serão as maiores dificuldades? Abrindo um bocadinho aqui. Deixe-me chamar-lhe a atenção só para um ponto. O professor Ferreira do Amaral e eu partimos de pontos de vista diferentes e, aliás, de exemplo. Eu creio que este livro, aliás, é o único exemplo que eu conheço de colaboração científica, enfim, económica, entre duas pessoas, para procurar apresentar soluções para o país. Porque, para ele, a solução saída do euro sempre foi a primeira solução. E eu sempre argumentei que a primeira solução, para mim, era a reestruturação da dívida, como recentemente foi proposto por um manifesto assinado por muita gente, aliás, de muitas áreas políticas diferentes. O que reconheço é que, se não houver reestruturação da dívida, Portugal fica sem saída nenhuma. E, portanto, tem que pensar o que fará se o euro acabar, ou se houver uma pressão para sairmos do euro, ou se tivermos que escolher a saída do euro. E, portanto, no livro nós não discutimos se isso é melhor ou pior. O que dizemos é, se isso acontecer, como resolvemos os problemas? Bom, o que é que acontecerá? Pergunta-me. Bom, o que acontecerá é que haverá uma desvalorização. Essa desvalorização é vantajosa para a economia portuguesa, porque o euro é uma moeda muito cara e Portugal tem a condição única na história da economia moderna de ser uma economia frágil, que está a ser prejudicada por uma moeda muito, muito cara e que não tem, portanto, possibilidade de nenhuma alternativa. E, portanto, a máquina do euro vai destruindo a economia portuguesa. E, portanto, uma desvalorização é o melhor que pode acontecer para a economia portuguesa. É claro que é totalmente insuficiente. Se não houver uma política industrial, de criação de investimento. Investimento é a chave da economia. E, portanto, investimento é emprego, é qualificação, é reestruturação. Mas haverá dinheiro para fazer esse investimento? Portanto, aqui descrevem as medidas que teriam de ser tomadas para evitar uma convulsão social. Não é? Para evitar uma fuga de capitais. Por exemplo, sim, o preço dos combustíveis ia disparar, conforme referem, o preço dos medicamentos Com também. certeza. Portanto, haveria aqui uma série de situações que poderiam, de facto, criar muitos conflitos sociais. E aí o Estado teria que intervir financiando e subsidiando uma série de áreas. Isso não seria incomportável para as contas públicas? Como é que seria feito esse financiamento? Repare, o que é incomportável para as contas públicas é o que nós temos. Porque houve uma intervenção em 2011 prometendo uma redução da dívida e a dívida disparou 40 mil milhões de euros. Ou seja, somos nós, as contas públicas, que devemos mais 40 mil milhões de euros desde que isto começou. Portanto, isto não pode ser. Na solução de uma desvalorização, o que acontece é que os preços de alguns bens, dos bens importados sobem.
Por exemplo, deu os dois exemplos, combustíveis e medicamentos, nós tratamos com algum cuidado, porque afetam muito a vida das pessoas. Enfim, uma desvalorização nos dois casos que nós estudamos, no caso de haver uma cooperação com as entidades europeias, o processo é muito mais suave. E não há problemas maiores de liquidez, portanto, terá que haver um controle da circulação de capitais, mas, enfim, não há problemas maiores de liquidez. No caso de não haver acordo com as entidades europeias, então é preciso tomar medidas de proteção mais ativas da economia portuguesa, a começar por impor uma reestruturação da dívida, e nisso nós conseguimos recuperar na balança de rendimentos uma ordem de 5 mil milhões de euros por ano. Ou seja, equilibramos a balança. É uma solução que permite equilibrar a balança. Portanto, Portugal gera o suficiente para pagar, não depende dos mercados financeiros externos, claro que tem, enfim, uma abertura a mercados financeiros externos, mas não depende de empréstimos, porque gera o suficiente para pagar as suas contas. Além de que, tendo moeda própria, nunca pode estar em risco o pagamento dos salários ou das pensões, o que é muito importante, porque agora está em risco. Os salários das pensões estão a ser cortadas, mesmo cortadas. Nesse cenário, isso não aconteceria. Com certeza Mas que não. falando da reestruturação da dívida, essa reestruturação, em sua opinião, será sempre necessária, dentro ou fora do euro? A reestruturação é sempre necessária. Porque, repare, Portugal aumentou de tal modo a dívida que ficou condicionado aos credores. Basta que nos mercados asiáticos haja uma percepção diferente do jogo da dívida europeia, ou da dívida portuguesa, e que ela, por exemplo, suba 2%, para Portugal mergulhar imediatamente num novo resgate. Nada depende de nós. Aliás, os juros não baixaram porque a economia portuguesa tivesse melhorado. A economia portuguesa esteve em recessão o ano passado. E os juros melhoraram porque os mercados asiáticos têm dinheiro sedentário e querem aplicar em fundos garantidos. Portanto, repare, nós estamos sempre sob esse risco, não é? Aliás, é uma coisa que dizem neste livro, é que parece que as coisas acalmaram, ou pelo menos as pessoas poderão ter essa percepção de que a crise estabilizou e de que a situação poderá evoluir para o futuro mais favoravelmente. Mas não é essa a percepção que tem do que poderá acontecer. Houve uma redução da taxa de juros, isso é um facto. Agora, a taxa de juros, a emissão portuguesa recente há 15 anos, foi uma taxa de juros a 3,9%. Foi anunciado como um grande sucesso. E é um sucesso, porque anteriormente era 7%. Mas eu pergunto-lhe uma coisa. Uma economia que cresce a 0,6% pode pagar 3,9% de juros. Ou seja, cada ano, esta taxa de juros que nos é dito que é baixa, aumenta a dívida portuguesa. E aumenta as dificuldades. Ou seja, temos de tirar mais dos salários e das pensões, ou dos rendimentos gerados na economia portuguesa, para pagar uma renda a estes juros, porque o juro é muito acima do nível de crescimento da economia. Portanto, o que em economia se chama um efeito bola de neve. A bola de neve vai aumentando porque há uma diferença muito grande entre os juros e o nosso crescimento. Ou seja, criamos desemprego e cada vez mais usamos o que produzimos não para desenvolver a economia, ou a sociedade portuguesa, ou o serviço de saúde, ou enfim, a educação de qualidade, ou o que seja, ou as pensões, mas para prejudicar a economia portuguesa. Portanto, entramos num abismo. Ora, por isso a reestruturação da dívida é absolutamente indispensável. Não, é incontornável. Aliás, repara, o Rogoff foi diretor do Fundo Monetário Internacional, um homem absolutamente central na economia mais ortodoxa, vem dizer o mesmo. O Hans Werner Sinn, que era o economista alemão mais temido pela senhora Merkel, porque mais se opunha aos programas europeus, de um ponto de vista totalmente ortodoxo, veio dizer, não há outra hipótese. Tem que haver uma reestruturação da dívida. O que é hoje raro encontrar alguém que diga que a dívida deve continuar a crescer para melhorar a economia, porque não pode melhorar. E, portanto, reestruturar a dívida é uma condição, no caso da saída do euro. Mas são precisas outras medidas, por exemplo, um programa de emergência para os medicamentos ou para os combustíveis, para garantir a proteção da população. Esse período de transição difícil duraria quanto tempo? E o que é que os portugueses poderiam esperar depois? Eu acho que o curto prazo é o que é decisivo nesse processo. É preciso garantir a tranquilidade e a confiança dos depositantes, que hoje não têm nenhuma razão para ter confiança no sistema bancário. Enfim, caiu, o BCP teve um problema gravíssimo, depois foi o BPN, depois o Banco Privado, depois o BES, depois o BPI e outros bancos, e a Caixa Geral de Depósitos, pediram dinheiro à Troika, enfim, todos os bancos portugueses estão envolvidos num risco sistémico. Portanto, dar a garantia aos depositantes é chave. Eles têm que ter a certeza que os seus depósitos são protegidos e que, enfim, os seus rendimentos são protegidos. Mas passando o curto prazo, o efeito que tem uma alteração na competitividade de preço das exportações e, sobretudo, uma política de investimento, que hoje não temos, porque o investimento continua a cair em Portugal, é o que permite criar emprego. Portanto, rapidamente, o que a economia sente é que estamos a criar emprego, estamos a resolver problemas. Teremos uma inflação que hoje não existe. Aliás, o risco da economia portuguesa, na verdade, é ter deflação,
que é o pior pesadelo que uma economia pode ter. Mas há muito Não tempo... podemos, ou há o risco de ter uma inflação excessiva. Bom, o que é uma inflação excessiva é um pouco discutível. Ter 10% de inflação, que é o que nós calculamos, não é excessivo. É muito, mas não é excessivo. Portugal teve inflação de 20% e cresceu em termos reais. Há 30 anos atrás e há 20 anos atrás. Portanto, nós conhecemos isso no tempo das nossas gerações. E, portanto, o que é a inflação? A inflação tem que ser controlada. Tem que ser controlada por mecanismos de taxas de juro e de controle de política monetária. Não se pode monetarizar o déficit sem limite. É preciso ter uma política muito sólida do ponto de vista da confiança das contas públicas. Agora, o efeito decisivo é saber se os rendimentos são protegidos. Porque se os preços sobem 6% ou 7%, que é uma inflação baixa, desde que permita reduzir as dívidas, que é um dos bons efeitos que a inflação tem, e que os salários e as pensões sejam readequados e que haja investimento, então a economia está num canal de crescimento. Foi assim, aliás, ao longo do século XX. E quanto tempo é que demoraria para as pessoas começarem a sentir esses efeitos positivos? Bom, como leu no livro, a nossa preocupação é indicar as políticas que a curtíssimo prazo protegem as pessoas, permitem imediatamente uma viragem na economia e que permitem que ao longo do primeiro ano, ou do primeiro ano e meio, os efeitos na economia se sentem. São efeitos diferenciados. Como é que seria a economia depois no longo prazo? São efeitos muito diferenciados. Repare, a agroindústria sofre imediatamente um boom. O turismo aumenta imenso. As receitas de turismo, que elas têm aumentado agora, são imediatamente muitíssimo aumentadas pelo efeito da desvalorização. Portanto, há alguns setores da economia, a substituição de importações em produtos de primeira necessidade ocorre imediatamente. A produção de energia alternativa é altamente estimulada. Nós já podemos produzir 1.000 milhões de euros de energia limpa em Portugal e, portanto, um programa nesse sentido permite ir muito mais longe na substituição dos combustíveis fósseis. Portanto, em tudo isso, a economia altera-se no sentido em que há mais produção nacional do que eram os bens importados e há um enorme incentivo para as exportações de bens qualificados. Uma enorme. E isso é a chave para o desenvolvimento da economia. Agora, se a estrutura económica se baseia na proteção das pessoas, na confiança das pessoas, então a economia passa a ser uma coisa diferente e não, enfim, esta depressão terrível em que nós estamos a viver. Eu creio que portanto, por isso é que nós temos o cuidado de apontar os problemas e como se podem resolver neste prazo curto de transição para uma economia decente. Outra questão que abordam aqui é a saída, se uma saída desordenada ou uma saída negociada. E diz inclusivamente que a saída devia começar a ser negociada agora. Bom, nós não lhe chamamos saída desordenada. Nós fazemos uma comparação entre o que seria uma saída em que a negociação resulta bem com a União Europeia, ou seja, pode, por exemplo, o Banco Central Europeu continua a fornecer liquidez à economia portuguesa, há um plano de transição, as contas bancárias podem continuar em euros, e, portanto, há uma situação estável desta negociação e apontamos até a vantagem que a União Europeia teria a esse respeito, porque uma saída unilateral imposta pelo país tem o efeito de dizer ao euro que o euro não é eterno. E nenhuma moeda se pode abalaria a submeter confiança a isso. na própria moeda e prejudicaria também se as Portugal economias tiver mais que ser competitivas. obrigado a sair, não, acabaria por valorizar o euro. E isso tem um efeito nas exportações alemãs. Ou seja, a Alemanha quer um euro caro, mas não quer um euro demasiado caro. E, portanto, há aqui uma compensação, enfim, que em relação a um país que representa 2% do PIB da União Europeia, essa negociação é possível. No entanto, até agora não tem sido permitida. Nem tem sido permitido aliviar a austeridade. Pelo contrário, a austeridade, com o tratado orçamental, só vai aumentar. Essa negociação teria possibilidade de ser bem sucedida? É porque os tratados não prevêem uma saída do euro, ou seja, entra-se, mas para sair, legalmente falando, não é assim muito fácil. Nós uma discutimos saída aspectos do euro jurídicos disso, sim. teria que implicar também uma saída da própria União Europeia. Não no caso em que haja um acordo. No caso em que há um acordo, aquilo que não está previsto nos tratados pode ser previsto por uma decisão, que é o que aconteceu em Chipre. Chipre está numa situação ilegal perante os tratados, porque um ano depois da crise bancária continua a haver controle de capitais que só são previstos por 6 meses. E, portanto, é uma situação totalmente ilegal. Aliás, a União Europeia provou que desde que haja acordo não se cumpre tratado nenhum. Se não houver acordo, então é muito mais difícil a disputa jurídica. Esse Portanto, acordo o que nós dizemos... teria alguma viabilidade nas atuais condições? Bom, o nosso argumento é que essa negociação é útil, ela é indispensável e é incontornável. Tem vantagens para Portugal se tivermos que estar na situação de saída, tem vantagens para a União Europeia pelo efeito de confiança de que estávamos a falar. Agora, nós temos de estar preparados para o caso em que essa negociação não resulta. Claro que fazer uma negociação significa ter consultas discretas, preliminares.
Nós conhecemos relatórios de vários bancos centrais de países da União Europeia a discutirem as condições da saída do euro. Ou seja, todos os países deveriam ter planos de contingência. Deveriam saber o que fazem. É assim que se faz a sério, para não estar este livro, de impreparado. facto, é uma espécie de plano de contingência, não é? É um plano de contingência, com certeza, que é um plano de proteção. É dizer como é que se resolvem os problemas que podemos vir a enfrentar. Porque sabe uma coisa? Nós não temos nenhuma simpatia por todos aqueles que acham que tudo é simples na vida. Porque há quem diga o euro está muito bem, vai continuar. Bom, não tem nenhum sentido. Há os que digam saímos do euro, está tudo resolvido. Não tem nenhum sentido. Num caso como no outro, Portugal enfrenta situações dificílimas, trágicas no caso da continuação da austeridade, mas se sairmos do mundo da austeridade, desta pressão da austeridade, temos que resolver problemas. E, portanto, quem defende a saída do euro tem que fazer o que nós fizemos, que é fazer um estudo preciso sobre quanto custa, qual é o efeito no balanço dos bancos, como é que se reestrutura a dívida bancária, como é que se afeta a dívida externa portuguesa, como é que se renegocia a dívida, como é que se redenominam os contratos, porque há contratos que são escuros, passarão a estar em euros, porque nós vamos, se fizermos um contrato com o banco para o crédito de habitação, esse contrato tem que passar a estar em escudos. Portanto, há uma para proteger série as de coisas pessoas. práticas que terão de ser resolvidas e este livro é certamente um contributo para essa Certeza que sim, discussão. porque é isso que é preciso Professor fazer. Francisco Louçã, muito obrigada por ter vindo ao Obrigado. Contracapa. O Contracapa fica por aqui. Fica então a sugestão, o livro O Escudo, a Solução, o Novo Escudo, um livro do professor João Ferreira do Amaral e do professor Francisco Louçã. Até para a semana.